boa noite. Tô vendo aqui já as pessoas entrando. Boa noite, sejam bem-vindas. Hoje a live está acontecendo em outro horário de rotina. Tenho feito sempre na sexta-feira, ali pertinho do horário do almoço. Mas como amanhã vai ter uma outra live que não vou ser eu que vou conduzir, mas que eu vou estar acompanhando e que é muito especial, então eu quero até convidá-las depois no finalzinho para essa outra atividade que vai acontecer amanhã às 10 horas. Então, para não perder a oportunidade, hoje eu marquei esse momento para conversar com quem estiver aí me assistindo sobre funcionamento do intestino e de bebês e constipação intestinal, né, na infância. Por que eu decidi falar sobre esse tema, né? Como acho que muitas de vocês sabem, eu sou nutricionista, eu sou a Viviane, né? Sou nutricionista materno-infantil. Trabalho bastante, principalmente com essa primeira infância, né? Então, com os bebês aí de 0 até 2 anos. E agora, especialmente nesse período de pandemia, que eu tenho feito os atendimentos, os cursos online e pela condição, pela situação, acaba até tendo mais contatos com as famílias, tendo contato com mais famílias, com famílias de outros locais. O questionamento, a preocupação relacionada ao intestino tem sido muito recorrente, né? Então, vira e mexe eu recebo um WhatsApp perguntando sobre o funcionamento do intestino, querendo compartilhar um pouco das características, pedindo sugestões sobre como auxiliar para que o intestino do bebê fique funcionando de forma mais adequada. Ou no grupo, eu tenho o grupo de WhatsApp do Maternidade Sem Neura para quem é paciente, para quem frequenta os cursos. E esse tema vira e mexe está circulando, né? Especialmente para quem está ali na fase, tem um bebê na fase dos 6, 7 meses, que é o início da introdução alimentar. Boa noite. E então, né, dado que é um tema que fica circulando tanto entre quem é mais próximo, imagino que quem está fora também deve ter muitas perguntas, muitas dúvidas e preocupações também. Então, né, aproveitem, né? Hoje eu tô aqui, sempre eu falo, né? Tem dia que eu não consigo ler as perguntas, que eu tô numa atividade um pouquinho mais longe da tela, ou agora eu tô pertinho. Então, a ideia hoje é muito mais do que fazer uma palestra, né? Então, é de fazer um bate-papo com vocês. E então, quem tiver alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, pode trazer aqui pelo chat que, na medida do possível, eu vou respondendo, vou compartilhando com vocês, tá? Esse período, né, dos primeiros anos de vida, tem uma alteração de funcionamento de intestino que é extremamente radical, né? Se a gente for pegar os primeiros dias de vida de um bebê, né? Então, assim que ele acaba de nascer, tem um cocô muito mais escurinho, né? Numa quantidade pequena, e conforme nas primeiras semanas essa característica vai ficando aquele cocô mais amarelado, um tom até desverdeado e com uma consistência de pastosa para líquida, né? Até difícil a gente identificar quando é uma diarreia. Qual o volume de água? Nossa, é uma ótima pergunta. Não consegui identificar aqui o seu nome, mas é uma ótima pergunta. Eu não tinha colocado isso daqui de forma direta, mas é uma pergunta super importante, a gente conversar sobre o volume de água. E aí eu estava falando lá do funcionamento do intestino nos primeiros dias, né? Então, depois que o bebê nasce, né? Logo depois de alguns dias, esse intestino vai ficando um pouquinho mais maduro, aí fica naquela consistência de fezes mais amarelada, bem pastosa. As evacuações são praticamente a cada mamada, né? Então, é um processo de digestão muito, muito rápido. Rafaela, seja bem-vinda, Rafa. E aí, conforme esse bebê vai crescendo, o intestino vai tendo mudanças e um marco super importante é o da introdução alimentar, né? Então, quando a gente começa a comer comida, né? Não precisa nem ser a comida em pedaços, né? Eu falo tanto do BLW, mas quando você come um alimento que na versão integral é mais consistente, é mais sólido, as fezes naturalmente vão ser diferentes, né? Então,
tem aí uma evolução nesses 2 primeiros anos de vida que não vão acontecer em mais nenhum outro momento da nossa trajetória, né? Falando ali dos primeiros 6 meses, é praticamente impossível definir um padrão de funcionamento intestinal para as lactentes, né? Então tem bebês que realmente evacuam, como eu disse, a cada mamada, né? E aquela quantidade ali bem exagerada. Tô vendo aqui do suco de laranja. E tem bebês que às vezes passam até uma semana sem evacuar. Tô falando de um bebezinho ali e nos primeiros meses, que só tem contato com leite, né? Quando eu tô falando desse bebê amamentado no peito, realmente a gente fica bem mais tranquilo para deixar a situação correr de forma natural, né? Principalmente se essa amamentação está em livre demanda, não tem dificuldade com pega, né? Todas as questões ali que podem permear a amamentação estão bem cuidadas, né? A gente deixa fluir esse funcionamento do intestino, observando muito, né, o perfil do bebê, mas geralmente a gente não se preocupa. Um bebê que toma fórmula, ele tende a ter mais chances de ter alterações intestinais, e essas alterações geralmente são de constipação, né? Então às vezes a gente ouve aquelas tentativas, né, de troca a marca para ver se tem alguma que o bebê se adapta melhor. Então aí sim, se é um bebê que usa a fórmula, né, que é um produto ali que vai entrar no lugar do leite materno por algum motivo, né, a gente tem que olhar com mais cuidado, porque o organismo daquele bebê não foi feito para digerir aquela fórmula, né? Na verdade, a gente ali, enquanto indústria, né, tenta trazer um produto mais ali adequado para atender as necessidades, para não sobrecarregar o funcionamento do organismo, mas não dá para a gente comparar, né? Então o organismo realmente sente. E é muito importante pontuar também que a maturação do sistema gastrointestinal vai acontecer de uma forma muito importante, principalmente nesses primeiros 6 meses, né? Até por isso que a gente não recomenda mesmo a introdução alimentar precoce, porque quando a gente oferece algum alimento que não seja o leite antes dos 6 meses, especialmente antes dos 4 meses, mas dos 4 aos 6 ainda tem uma diferença, a gente está colocando ali substâncias para dentro dessa criança que ele não tem enzimas em quantidades suficientes, o pH do estômago é diferente ainda, todas as vilosidades do intestino, né, que são aquelas dobrinhas, né, que vão ajudar na absorção, elas estão no formato diferente também, estão ali se desenvolvendo, estão amadurecendo para então digerir alimentos que são mais complexos, né, que são mais difíceis. Então, é até importante frisar isso, né, quando a gente ouve sobre a introdução alimentar precoce, a antecipação da introdução alimentar, pode ter um impacto muito importante no funcionamento do intestino, né? Além do risco de ocorrência de viroses, né, do risco de diarreia, porque é uma forma de levar o bebê ali a ter alterações intestinais nesse sentido, mas pode também ter essa dificuldade da evacuação. Eu vi a pergunta aqui da água, me perguntaram sobre o suco na sobremesa, se é mito que determinados alimentos consumidos pela nutriz podem constipar o bebê. Então, eu queria realmente trazer esse assunto, né, sobre a alimentação da mãe interferindo no intestino e, na verdade, no estado do bebê como um todo, né? Em regra geral, de forma geral, não dá para a gente estabelecer essa relação, né? O que isso significa? Que eu não trabalho enquanto profissional da saúde, não recomendo que famílias façam isso, que as mães façam isso, de preventivamente deixar de consumir alimentos, né? Então, preventivamente eu vou deixar de comer feijão, preventivamente eu vou deixar de comer brócolis, sabe? Isso não é recomendado, porque a chance desse bebê reagir, né, ou mudar o seu comportamento, o seu hábito intestinal,
a questão das cólicas com a presença desses alimentos, ela não é tão grande assim, né? Mas é claro, né? Ninguém melhor do que a mãe ali naquela rotina intensa, né? Exaustiva para conhecer o perfil do seu bebê e saber o que ela está fazendo também, né? Então, se uma mãe vem e me conta, olha, Viviane, sempre que eu como, sei lá, chocolate, eu percebo que o meu bebê se contorce mais. E aí, às vezes, a gente até faz algumas experiências. Eu fui lá, comi mais um pouco, vi que depois de algumas horas ele está sofrendo de novo. Opa, né? Por mais que na teoria não exista essa relação tão direta, mas se a mãe está falando que come, o bebê fica estranho, né? E aí realmente a gente testa e ela traz de novo esse discurso, vamos suspender ou vamos diminuir quantidade, né, para achar um limite. Chocolate, tudo bem, não é um alimento assim fundamental para tudo bem, a gente gosta bastante, mas não é fundamental para nossa para o nosso estado nutricional. Mas de repente, vou tirar o feijão. Poxa, o feijão é uma proteína super bacana, é um alimento rico em fibras, vai ter ferro, aí versátil também, hábito alimentar brasileiro. Aí essa mulher tira o feijão e aí, sabe, será que essa alimentação continua tão boa, né? Ou às vezes tira feijão, tira brócolis, tira um monte de alimentos ali que nutricionalmente são tão interessantes, são tão importantes. Então aí a gente tem que tentar achar o equilíbrio, né, para auxiliar na alimentação dessa mulher, mas não impactar no intestino do bebê. E é claro, aí fazendo um parênteses, né, que tem os casos das alergias alimentares, né, e que algumas vezes elas vão se manifestar nesse hábito intestinal, né? Então, a mãe consome um alimento que tem uma característica ali de ser mais alergênico, um exemplo do leite de vaca, e esse bebê pode ter alterações intestinais também, não só de consistência de fezes, né? Então aquelas fezes com muco, às vezes até as fezes com sangue, mas tem alguns casos, né? Eu já acompanhei alguns casos que o bebê ficava extremamente constipado, né? E que depois aquilo foi sendo confirmado como um caso de alergia alimentar. Então, nesses casos de alergia, né, se a gente está investigando realmente um diagnóstico de alergia, aí sim eu preciso fazer com que essa mãe faça uma restrição adequada daquele alérgeno em todos os alimentos ali que podem contê-lo, para o bebê não ser exposto àquela substância que naquele momento é agressiva para ele, né? E ele precisa lidar com isso. Aí eu quero falar da introdução alimentar, né? Respondendo à pergunta da Rafaela, né? Rafaela, não existe uma quantidade recomendada de água que precise ser consumida, na verdade, em nenhuma faixa etária, né? A gente fala aí do adulto de 1,5 litro a 2 litros, mas é um número meio que cabalístico, né? Se a gente for olhar para as nossas necessidades, na verdade, existem recomendações de líquidos que precisam ser consumidos, né? E nessa faixa etária aí que você citou, no primeiro ano de vida, a partir dos 6 meses, fica ali um pouquinho inferior a 1 litro, né? 900 ml de líquidos. Mas aí, né? Aí que está a dificuldade de conseguir mensurar, porque o líquido é a água, mas o líquido vai ser o leite, o líquido contido nos alimentos, né? Então, tem várias fontes ali de água, né? Que vão hidratar esse bebê. Então, é muito difícil conseguir mensurar a quantidade de água que esse bebê precisa tomar. A não ser que eu olhe para essa criança e veja como que ela está se desenvolvendo, né? Como que está o funcionamento do intestino, porque já aconteceu. Muitas vezes a gente fica tão ali ficcionado com a questão das fibras, né? Então precisa dar mais fibras para o intestino funcionar, mas às vezes é uma questão de hidratação, né? Então esse bebê a gente precisa cuidar mais da hidratação desse bebê para ajudar a formar o bolo fecal mais macio, né? Porque o que ajuda no funcionamento do intestino? Isso não vale nem só para os bebês, né? Como um todo. Uma alimentação adequada, e aí nessa alimentação precisa ter fibra. O que é a fibra? Né?
fibra é uma parte do alimento de origem vegetal, que não é aproveitado pelo organismo, que é eliminado pelas fezes. Então, ela vai formar o nosso bolo fecal. Então, ó, é aquela casquinha do arroz integral, a casquinha do feijão, as verduras, os legumes, principalmente bagaço de laranja, fibra da abóbora, da manga. Então, todos esses alimentos vão ter fibra. Essa fibra não é absorvida pelo nosso organismo, então ela vai ser eliminada. No alimento, essa fibra, ela está ali misturada em toda aquela polpa, em toda suculenta, né? O restante é absorvido, vai sobrar algo seco. Imagina, sei lá, um farelo de trigo, né? Isso parado, né, na parede intestinal, no intestino grosso dessa criança, é difícil dele se movimentar. Nossa parede, ela vai fazendo aqueles movimentinhos de onda para fazer pressão e fazer esse bolo fecal, né, esse cocô, ir andando, caminhando para que ele consiga ser eliminado. Se ele fica muito seco, então, o que acontece? Fica aquele cocôzinho muito difícil de ser empurrado, né? Então, por isso, esse é o papel da água, que é o segundo componente importante para o intestino funcionar. Vai hidratar esse bolo fecal, né? Então ele vai ficar mais macio e aí fica mais fácil para a parede do intestino, com os movimentos de ondinha, né? Os movimentos peristálticos, fazer com que esse cocô seja eliminado com mais facilidade, né? E até pode acontecer o contrário, às vezes a gente acha que é falta de fibra, mas às vezes a criança come tanta fibra e não consegue se hidratar, que aí esse cocô realmente, todas essas fibras, né, esse bolo fecal, fica com mais dificuldade de ser eliminado. Mas não por isso que a gente tem que ficar neurótico e tentando empurrar a água para dentro dos bebês, né? Tem muitos bebês que quando chegam aos 6 meses não se interessam pela água, não sabem tomar água, acham uma coisa estranha, não estou acostumado com aquela temperatura, né? O leite materno mais morninho, né? A temperatura mais ali direto do corpo, um sabor, né? Que tem, aí vem a água totalmente sem gosto, um utensílio, né? Que até então não estava acostumado a utilizar. Então são muitas novidades ali para ele e que ele pode estranhar. Tem alguns que se adaptam mais fácil, tem outros que vão se adaptar de uma forma mais lenta, né? Mas a principal fonte de hidratação, a principal hidratação vai ainda vir pela alimentação láctea, né? Então, mais um dos motivos para que a gente consiga aí garantir o aleitamento materno em livre demanda, se possível, porque aí eu vou garantir que essa criança continue se hidratando, recebendo o líquido que ela precisa nesse período de introdução alimentar também, né? E quando que a gente oferece água para a criança, né? Quando que a gente oferece água para o bebê? Sempre eu ouço também essa pergunta, né? Em que momento do dia? E eu sempre devolvo, quem já passou comigo, quem me acompanha já deve ter recebido essa pergunta. Eu pergunto, em que momento que você toma água? Né? Aí vem vários tipos de resposta. Algumas pessoas falam, não, eu tomo o dia todo, né? Toda hora eu tô lá tomando água, vou para a cozinha, tenho minha garrafinha. Tem outras pessoas que falam assim, eu passo o dia inteiro sem tomar água. Falei, então, agora uma ótima oportunidade para você retomar e aprender a tomar água, né? Porque a melhor forma de você lembrar de oferecer água para o seu bebê é isso. Quando você vai tomar água, traz ele para perto, né? Oferece, compartilha da água, né? Então um copinho parecido para ele, uma garrafinha, porque ele vai aprender pelo exemplo, né? E eles são tão curiosos nessa idade, né? Eles ficam tão atentos a tudo que a gente faz, e pai e mãe são os modelos ali primários, né? Os principais modelos que, quando eles têm a oportunidade de fazer algo parecido, tende a ser mais fácil deles conquistarem, deles terem essa simpatia pela hidratação, pela água, né? Então eles se envolvem mais, eles se sentem mais motivados para ingerirem a água, né? Então é ao longo do dia, né? Acordou, por exemplo, agora, eu tô com sede, toma um pouco de água, leva o bebê para tomar água junto também, né? Acabei de jantar, um pouquinho antes de dormir, oferece ao longo do dia, de uma forma natural, não precisa ser
cronometrado no relógio, não precisa mensurar ml. Ah, ele tomou só 20 ml, tomou 15, tomou 30. Não, deixa de uma forma espontânea. É importante que o bebê aprenda a perceber os seus sinais de sede também. E o momento da introdução alimentar, né? Eu sempre falo que tem o momento do bebê aprender a comer, aprender que tem outros jeitos de matar fome e aprender a matar sede de outra forma que não seja mamando, né? Então ele vai aí ganhando um outro aprendizado também por meio da introdução alimentar, da alimentação complementar, né? Teve uma pergunta sobre o suco de laranja de sobremesa. Essa é uma recomendação, assim, de, sei lá, 40 anos atrás. Eu tenho 40 anos. Então, uma recomendação aí que provavelmente minha mãe recebeu e as décadas aí para frente receberam e ainda há famílias que continuam recebendo, né? Mas hoje existe realmente a recomendação que consta no guia alimentar para as crianças menores de 2 anos, nos manuais da Sociedade Brasileira de Pediatria também, que o suco não deve ser oferecido antes dos 12 meses, né? Então é o momento para esse bebê aprender a se hidratar, a matar a sede com algo sem sabor, sem cor, sem cheiro, né? Com água, né? E aprender a matar a fome com alimentos, né? Com comida que demande de mastigação. Quando eu ofereço um suco, geralmente tende a ter uma melhor aceitação, porque é saboroso, né? Tem um gostinho, tende a ser adocicado, né? O tal do suco de laranja-lima, né? Que muitas vezes a introdução alimentar começava com o suco, não era nem com alimento sólido. Geralmente tem uma melhor aceitação, mas o objetivo não é fazer com que essa criança coloque nem suco, nem comida para dentro, né? O objetivo é que ele aprenda a se alimentar e aprenda a se hidratar também. Fora que existem outras questões, né? Quando a gente oferece o suco, a gente está desprezando a parte mais importante da fruta e deixando muito mais o extrato, né? Que é a frutose, com um pouquinho da fibra e alguns minerais, alguns nutrientes, algumas vitaminas ali. Eles adoram mesmo, por isso que eu tô falando. É muito fácil de ter essa aceitação. E outra questão, né, que leva a nossa contraindicação do suco, é porque geralmente esse bebê, a gente também, né, quando vai tomar um suco, a gente toma em segundos, né, em pouco tempo. Imagina essa criança tendo que comer, chupar a laranja, né, ela vai ter muito mais trabalho e às vezes a gente consegue tomar um suco com 2, 3, 4 laranjas, mas a gente não conseguiria comer 2, 3, 4 laranjas, né? Ou teria muito mais trabalho. Mas, né, a ideia do suco aí de sobremesa, do almoço, do jantar, surgiu também por conta da incidência de anemia. Eu já estou até mudando um pouquinho de assunto, mas acho importante falar porque é um público aqui provavelmente que tem bebês pequenos, né? A prevalência de anemia na primeira infância, dos 6 aos 24 meses, ela é relativamente bem elevada no Brasil e no mundo como um todo, né? E aí, né, uma das formas da gente diminuir esse risco de anemia, de fazer com que o ferro dos alimentos, do almoço e do jantar sejam melhor aproveitados, é quando existe uma fonte de vitamina C junto dessa refeição, né? Então, a recomendação do suco de laranja, né, ele surge muito também com esse intuito de auxiliar com que o ferro que está lá no feijão, que está no brócolis, na couve, nos vegetais verdes escuros, em outras leguminosas, que eles sejam melhor absorvidos, né? Porque o suco de laranja, uma característica de ser uma fonte de vitamina C. Mas eu consigo oferecer vitamina C, nessa recomendação aí de você ter a vitamina C na refeição, é muito importante, né? Ela persiste, a gente precisa cuidar disso, porque é uma forma natural de você prevenir essa anemia. Mas eu consigo colocar vitamina C de outras formas que não seja pela oferta do suco, né? Então, como que eu posso oferecer? Hoje mesmo teve uma família que eu atendi e falou, a gente coloca sempre a laranja ou a tangerina, a mexerica como a sobremesa. Então vai lá o bebezinho e fica
chupando, né? Então ele vai ter uma experiência sensorial muito mais rica. Vai obter a vitamina C, não vai se condicionar na hidratação com algo com sabor, né? Com algo mais adocicado e tem o benefício então do consumo de fruta. Tem bebês que não conseguem comer essa fruta logo depois do almoço, logo depois do jantar, né? Às vezes, ou porque o time deles, né? O tempo de refeição já deu, né? Não tem mais paciência para ficar lá, ou porque aí já comeu o suficiente, né? E depois não tem mais apetite, não tem mais o interesse por outro alimento. Então, de repente, dá para pôr essa fonte de vitamina C dentro do próprio almoço, dentro do próprio jantar. Pode ser um limãozinho espremido em alguma preparação, pode ser um vegetal, né, algum alimento que seja oferecido cru dentro dessa refeição também, porque a gente olha muito, né, os cítricos, a laranja como fonte de vitamina C, mas em geral, legumes, verduras, que eles vão ter a vitamina C também, né? A vitamina C ela se perde muito fácil com calor, por isso que eu falei do cru. Então se eu tenho um tomate bem picadinho, né, para alimentar esse bebê, ou se é um bebê que come sozinho, né, um bebê ali liderando a sua alimentação pelo BLW, o alimento em pedaço, uma cenoura ralada, ou mesmo até a própria fruta, né? Por que não dá para pensar na fruta como uma parte ali do prato do almoço também? É uma forma de você inserir a vitamina C nessa alimentação, tá? E outra coisa que eu quero comentar é sobre essa mudança brusca que tende a acontecer no intestino quando nós começamos a oferecer alimentos, né, outros alimentos para essa criança. Estou vendo aí as pessoas entrando, quem tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta, manda a pergunta aí pelo chat que eu vou, na medida do possível, respondendo, né? Então, quando a gente começa essa introdução alimentar bonitinho, fazendo tudo certinho, no tempo certo, consistência certa, às vezes, e eu diria ali que não é tão raro acontecer, então algumas vezes ali, o intestino do bebê trava, né? Uma mudança de funcionamento vai acontecer com certeza. Então, aquela história do bebê evacuar cada refeição não vai mais acontecer, né? Então, o intestino vai se tornando ali com maiores condições de fazer a formação de um bolo fecal mais consistente, né? Então isso vai acontecendo. O alimento em si, né, por ter a fibra, ele vai ajudar também na formação desse bolo fecal, diferente de um leite materno, que, né, a quantidade de resíduo ali que precisa ser eliminado é bem menor, né? E então a evacuação, oi Sá, tudo bem? A evacuação vai mudar realmente de perfil. E a carinha, né? A gente fala, ficou já com cocô com cheiro de adulto, né? Cheiro de cocô de adulto, porque fica mais fedidinho, né? Porque é a comida ali que tá sendo, que tá mandando embora mesmo. E então, às vezes, vai acontecer daquele bebê que evacuava 4 vezes, para uma, duas, né? E isso já é até um indicativo da gente saber que aquela alimentação complementar está rolando, né? Porque muitas vezes a família fica com aquela percepção, de não comeu nada, né? Às vezes até as famílias que fazem o BLW, nossa, ele mais brincou com a comida do que comeu, né? Eu nem percebi ele comendo, mas quando você vai ver, nossa, olha lá, saiu um pedacinho de alguma coisa, né? Eu mesmo, quando a Manu estava começando a comer, eu lembro quando a primeira vez que eu identifiquei os pedacinhos de melancia, tomei até um susto, porque achei que fosse sangue. Aí quando eu fui, mamãe xereta, né, vai lá, cavucava, nossa, mas isso é melancia. Eu fui lembrando, ela comeu a melancia no almoço, hoje de sobremesa do almoço. Então a gente começa a ver esse intestino aí funcionando e vendo a introdução alimentar funcionando até pelo funcionamento do intestino. Mas alguns bebês, eles acabam tendo um impacto mais brusco nesse processo de adaptação, né? O intestino sofre mais, ele tende a ter ali algumas dificuldades para lidar ainda com esse novo alimento, né? E aí são aqueles bebês que ficam com a constipação intestinal, né? Então o intestino se prende
nesses primeiros dias, primeiras semanas de alimentação complementar. E aí a gente vê o bebê sofrendo, né? O bebê angustiado, com mau humor, e aí chegando até as situações extremas, né? Que ele não consegue evacuar. E não sei se temos pessoas com dificuldades intestinais aí assistindo, mas quanto mais a gente segura, quanto mais tempo a gente leva entre uma evacuação e outra, o que vai acontecendo? O cocô vai desidratando, né? O bolo fecal vai desidratando e vai ficando mais difícil ainda para ser eliminado, né? Então vai dando mais dificuldade para ele ser eliminado. É normal que o bebê de 12 meses ainda tenha muitos pedaços de alimentos nas fezes, por exemplo, o feijão. Quanto seria esperado não haver mais muitos pedaços? Já vou responder. Então, para esse bebê, só voltando lá para falar um pouco dessa fase inicial da introdução alimentar. Então, para esse bebê é muito importante a gente ficar um pouco atento, né? Para esses sinais dele de desconforto, de mal-estar, de choro. Às vezes, ele só está estranhando esse sistema digestivo dele, né? Então, eliminar fezes de uma alimentação láctea, né, de um leite, produz algumas sensações que vão ser diferentes da eliminação das fezes do consumo de uma refeição, com arroz, com carne, com legumes, com verduras. Às vezes o bebê, por se dar conta quando se depara com essa sensação, ele estranha tanto que às vezes pode ter aquela reação de segurar, né, de restringir, e aí sim fazer com que esse intestino fique mais preso mesmo. Às vezes realmente é isso, né, é o processo de maturação que ainda vem acontecendo, né, de adaptação desse intestino que vem acontecendo para essa criança aí conseguir ter depois um processo mais fluido, mais natural. Mas é isso, a gente precisa ficar atento para evitar, inclusive agora, né, que a gente está em momento de ninguém pode ir para o hospital por motivos aleatórios, né, então evitar uma situação de ter que correr para um PS porque o bebê não consegue evacuar, porque às vezes chega nesse extremo, né, de precisar de uma intervenção que não dá mais para ser feita em casa. Então, comece a identificar os sinais e sintomas, né? Se esse bebê, então, começa a se passar muito tempo e acompanhado disso, tem choro, tem desconforto, tem mal-estar, percebe às vezes até uma tendência de fazer força e não consegue, então é momento de realmente, talvez, fazer um intensivão de peito, né? Acho que a primeira alternativa, antes até de pensar, onde vai ter fibra, tal, que alimento que eu posso dar faz um intensivão de peito, se é que esse bebê já não está engatado ali na ingestão de água, né? Então, oferece bastante peito, intervalos mais curtos, para auxiliar ali na hidratação dessa criança e na formação desse bolo fecal. E também, né, aí a gente vai para a parte que é mais óbvia, né, que é olhar para que alimento é esse que vem sendo oferecido. Por quê? Às vezes a gente dá umas comidinhas de bola, né? O que é isso? Tem alguns alimentos que no início da introdução alimentar a gente vai observando que vão ter uma aceitação melhor do que outros, né? E às vezes são os alimentos mais macios, então pode ser uma batata, uma mandioquinha, um inhame. E pela tendência da facilidade, a família às vezes coloca esse alimento em maior proporção, com maior frequência, às vezes vem muito mais a maçã raspadinha, a pera, e aí quando a gente para pensar, fala, nossa, será que a quantidade de fibras que acaba vindo desse alimento vai ser suficiente para formar um bolo fecal, né? E aí a gente pode observar que está faltando alguma coisa, né? Então, começa a olhar para a alimentação dessa criança, né? Então, lembra que eu falei das fontes de fibras? Então, as leguminosas. O que são as leguminosas? O feijão, né? Que é o exemplo, acho que é mais comum aqui no Brasil, mas a lentilha, grão de bico, ervilha, o próprio grão da soja. Todas essas leguminosas são fontes de fibras. As verduras e os legumes. Então, será que eu tenho ofertado as folhas, né? Porque
Pensar em folhas, às vezes, é difícil para um bebê, né? Como que eu vou cortar? O bebê estranha, coloca para fora. Então, como que eu apresento essa folha para ele, né? Como que essa folha pode estar presente no almoço, no jantar, nas duas refeições e os legumes também. Então, uma abóbora, um tomate, chuchu, uma abobrinha, conseguindo colocar esses alimentos. E as frutas, né? Que frutas que eu tenho oferecido? Né? Às vezes tem frutas que vão ter mais fibras do que outras, né? Então aquelas que vão ser que vão ter mais fiapinhos, que a gente consegue comer com casca, com bagaço, vão ter mais fibras. Um bebê não vai conseguir comer uma casca de maçã, não vai conseguir comer uma casca de pera, né? Ele vai ficar muito mais com a polpa. Então, vão ter algumas frutas que vão ter um teor bem menorzinho de fibra. E às vezes a alimentação do bebê no começo da introdução alimentar fica muito à base de frutas. E aí, enfim, a gente pode pensar em algumas opções mais que auxiliam mais nesse trânsito intestinal, né? O mamão é um exemplo clássico, né? Todo mundo fala, vamos comer o mamão ali que auxilia. Ele, além de ter fibras, ele tem outras substâncias que ajudam, né? Que a gente chama que são laxativas, que ajudam nesse funcionamento do intestino. Mas a gente pode pensar em outras frutas também, a manga, que só quando a gente já experimenta, a gente já percebe que ela tem ali as fibras, a própria laranja, né? Por mais que o bebê chupando essa laranja vai ficar muito mais com suquinho, né? Mas quando ele finca ali a gengiva dele, naturalmente vai saindo um pouquinho do bagaço, né? E aquele bagaço é fibra pura, né? Então ajuda bastante na formação desse bolo fecal. Então, pensar em variedade de fruta, né? A gente tem muito hábito de pensar em frutas que são de introdução alimentar, né? Então fica aquelas frutas mais suaves, mais de sabores neutros e às vezes elas não são tão fibrosas. Então fique atento a isso. E também, lembra que eu falei da relação lá da alimentação da mãe com o intestino do bebê, né? Que em geral não existe essa relação, mas que para alguns casos a mãe observa e fato, né? A gente percebe realmente um desdobramento ali no hábito intestinal desse bebê, no comportamento desse bebê. Existe muito essa característica individual para os alimentos consumidos de forma direta. Vocês que estão aí me assistindo podem, às vezes, ter alguns exemplos também. Come tal alimento e o intestino ou solta ou o intestino se prende, né? E aí outra pessoa que come não sente diferença nenhuma. A banana, né? Às vezes é um exemplo que as pessoas questionam bastante. Ah, mas a banana, nem sei, né? Já ouvi de vários tipos. A banana prata prende, a nanica solta, toda banana não sei o que prende o intestino, a maçã prende. Observa isso, né? Então, ofereceu, vai olhando um pouquinho que alimentos que você ofereceu no último dia, né? Então, ofereci tais e tais no café da manhã, no lanche da manhã, depois no almoço, no lanche da tarde, jantar. E vai observando o comportamento. Da mesma forma como eu estimulo as famílias a olharem assim outros sinais, né? Então, ficou com pelinha vermelha, empipocou, porque às vezes pode ter uma reação alérgica, mas observa, né? Às vezes até fica com as fezes mais ácidas, né? E pode ter ficar com o bumbum mais vermelho, uma assadura, por conta desse processo aí de digestão de novos alimentos. Então observa também, porque às vezes você, mãe, você família, né, pode identificar com mais facilidade essas relações. Então, toda vez que meu filho come tal alimento, batata, né, prende, né? Então ele comeu mandioquinha hoje no jantar, já vi que ele fica sofrendo ali o dia seguinte inteiro para conseguir evacuar e ter mais dificuldade. Ou o contrário, né? A gente percebe às vezes alguns alimentos que fazem um efeito ali mais intenso no intestino para determinadas crianças, né? Então, no caso da minha filha, por exemplo, a gente percebia muito o milho, né? Quando ela comia milho, até vai a pergunta ali da nossa amiga de até quando que a gente fica vendo os pedacinhos. Comia milho, parecia até uma reação alérgica, só que não, dava
uma limpada ali no intestino da garota que era uma beleza, era super instantâneo mesmo. E com a manga também eu via muito essa relação, com mamão com aveia, né? Então tem ali alguns alimentos que acabavam sendo, eram mais nítidos, que eu percebi um efeito no organismo dela. E aí a gente pode ir jogando com isso, né? Então, se eu percebo que começou a dar sinais, e aí eu preciso me antecipar, né? Preciso ficar mais atenta, né? Começou a dar sinais, opa, vamos introduzir esses alimentos que eu sei que para minha filha, para o meu filho, o intestino tende ali a dar uma soltada, ter um trânsito melhor, né? Então aí a gente vai fazendo essas brincadeiras também, esses jogos para auxiliar nesse funcionamento. E não dá para a gente esquecer que existem bebês que desde cedo, né, tem uma tendência à constipação intestinal. Constipação intestinal é uma doença, né? Mulheres tendem até a ter mais constipação do que homens, até por questões culturais também, mas é uma doença e que desde ali nos primeiros anos de vida, às vezes a gente já identifica pessoas, né? Então, bebês que têm ali uma tendência a ficar maior número de dias sem evacuar, que tem mais dificuldade para a eliminação das fezes. O que também caracteriza a constipação intestinal, né? Então, cocô ressecado, eu sempre faço essa pergunta quando a família vem me questionar sobre o intestino. É aquele cocô que nem sujou a fralda, né? Que se você virar ali no vaso sanitário, parece que nem tem sujeirinha, ou é aquele cocô que deixa marca, né? Conversa boa hoje, né? Para depois do jantar. Isso é um termômetro bacana, porque é aquele cocô que cai sem a gente perceber sujeira, é sinal que está ressecadinho mesmo, né? E também o que a gente fala do cocô de cabritinho, né? Então, quando vai saindo um monte de bolinha, também é um sinal bem importante da constipação, né? Desse intestino aí que realmente está bem preso, tá com dificuldade de evacuar. Nisso, medidas, então, de mudança de hábito, né? Então, mudança de alimentação, cuidados com a hidratação dessa criança. Claro que é difícil da gente pensar em estímulo à atividade física para essa idade, né? Então, bebês não param quietos, eles ficam aí percorrendo para lá e para cá. Né? Quando eu falo com um adulto, uma forma também de auxiliar no trânsito intestinal, né? É ajudar essa pessoa a se tornar mais ativa. Pessoas sedentárias têm mais tendência à constipação intestinal. Mas dá para fazer um paralelo, né? Não de ficar fazendo o bebê aí ficar andando pela casa, mas de repente auxiliar, né? Uma massagem. Eu falo, faz uma chantala no bebê, então antes de dormir, depois do banho, pega um óleo, põe uma musiquinha, faz uma massagem, porque tem a questão do estímulo ali mecânico também na barriguinha, mas é o do relaxamento. Então, internamente, né, quando a gente fala de uma pessoa enfesada, né, que é aquela pessoa tensa, né, que está segurando, e está segurando também as fezes, né, e aí quando você faz uma massagem, né, você cria um clima mais relaxante, a gente relaxa em tudo, né, inclusive ali o nosso intestino, e auxilia na eliminação também dessas fezes. Então, auxiliar nesse movimento, né, enfim, né, a questão mecânica mesmo, de perninhas, do corpo. Observa, né, às vezes o bebê tá mais paradinho mesmo, por estar em casa, ou a gente na pressa, tendo que trabalhar agora com a pandemia, trabalhando dentro de casa, e aí não tem com quem deixar o bebê, e aí fica entre computador e bebê, às vezes deixa ele muito mais em bebê conforto, mais paradinho, porque é mais fácil de cuidar dele, né, do que se deixar ele solto pela casa, mas isso também é importante de ser observado. E se esse bebê tem a característica, né, tem uma propensão da constipação intestinal, isso precisa ser realmente discutido com o profissional da saúde, com o nutricionista, mas também com o pediatra, porque tem formas de você minimizar isso, tem formas de você reverter o quadro, né? Não dá para encarar que é algo natural. Ah, tem intestino preso e pronto, acabou. Não, tem formas de lidar
com mais facilidade, sem fazer com que esse bebê sofra tanto, né? Ele tenha tanto mal-estar, porque é um efeito de bola de neve, né? Então, quando essa criança ela tem dificuldade para evacuar, geralmente a evacuação ela é sinônimo de dor, de desconforto. E aí, cada vez que vem aquela sensação de novo e ela lembra, né, ela associa com dor e desconforto, ela segura mais e aí o que acontece? Mais dor e mais desconforto, mais dificuldade para eliminar, né? E aí isso vai se intensificando. Então, tentar desconstruir, auxiliar esse bebê para que não chegue nesse ponto é muito, muito importante. Teve só mais uma pergunta que eu acho que eu pedi. Quem tiver perguntas ainda pode mandar, porque tem mais alguns minutinhos antes da live acabar. Teve uma pessoa que eu também já perdi o nome, que eu esqueço das coisas muito rapidamente, ou eu guardo o nome ou eu guardo a pergunta. Teve uma pessoa que perguntou até quando é natural a gente ver os pedacinhos, né, no cocô, né, os pedaços de alimentos no cocô. Aí vale a pena a gente pensar em mastigação, né, porque, e é um tema que eu gosto muito de falar, né, não sou dentista, nada disso, mas eu gosto muito de falar da mastigação, porque o bebê ali com 6 meses, às vezes até muito depois, minha filha foi ter os primeiros dentes ali perto de 1 ano, né? Então o bebê, mas em torno dos 6 meses, muitos já começam a ter os primeiros dentes. Eles vão ter os dentes frontais, né? Então os incisivos, os caninos, que servem para quê? Para corte, para rasgar, não vão servir para mastigar, né? Então o bebê vai mastigar com gengiva e vai aprender a mastigar com gengiva, né? Então, no começo, principalmente se ele está fazendo a alimentação, ele está comendo por conta própria, às vezes ele amassa um pouquinho, já percebeu que está num ponto ali que ele dá conta de deglutir, vai lá e deglute, né? Então é o que eu falei da Manu, que eu achei lá os pedacinhos de melancia no cocô dela, né? Então vai eliminando ali aqueles pedacinhos. Conforme essa criança vai ganhando habilidades de mastigação, a tendência é que esses pedacinhos vão ficando mais esporádicos, mas eles tendem a não sumir. Por quê? Porque a criança, né, o bebê, ele vai continuar mastigando com gengiva por algum tempo, né? Então, os molares, os pré-molares, eles vão nascer depois de 1 ano de idade, até ali um ano e meio, um pouco mais. Então, quando toda a dentição está completa, tende a ter uma mastigação, se essa criança foi adequadamente estimulada, aí sim esse bebê tende a ter uma mastigação mais adequada, né? E de deixar os alimentos mais pastosos, que você não vê os pedacinhos. Mas, né, às vezes eu ouço a pergunta de, nossa, mas está eliminando tudo, né, não absorve nada? Vamos lembrar que a gente está vendo aquilo que saiu um pedacinho, que foi digerido, a gente não viu, né? Então, claro que vai ficar essa impressão de que saiu comida pelo cocô, mas eu não tenho ideia, né? A mesma coisa quando a gente fala do peito. Eu não sei quanto que esse bebê mama no meu peito. Na mamadeira eu sei medir, mas no peito não. Então eu não sei quanto que ele digeriu, né, e absorveu daquela comida. Eu sei o que acabou escapando ali, que a mastigação não foi eficiente, aí o estômago não deu conta de terminar essa digestão, né? Então, isso eu não preciso normalmente ficar preocupada com isso, né? E aos poucos, né? Uma forma de auxiliar uma criança a mastigar é comer junto, né? Então ela aprende pelo exemplo, ela aprende quando a gente vai conversando sobre isso, pode até ir mostrando para ela, olha, então tem que ficar com a comida mais pastosa, né? Como que é? Mostra para a mamãe, mostra para o papai como que ficou a comida, porque aí ela vai aprendendo também. Outra forma de ajudar nessa mastigação é evitando o líquido no meio da refeição, porque às vezes o líquido vem com esse intuito de empurrar a comida, né? E quando você empurra a comida, fica mais fácil de deglutir sem precisar ter essa mastigação, e aí o alimento pode chegar lá em pedacinhos mesmo, né? E aí, às vezes a criança é mais apressada, né? Então tem criança que
come, parece que o mundo vai acabar. Então, ajudar esse ritmo mais lento, né, de trabalhar essa calma. Quando a gente come com mais calma, a gente tende a estimular a outra pessoa que está junto também a comer com calma, né? Não sei se quando vocês comem com alguém que é mais lento, a gente tende a ir acompanhando o ritmo. Para o bebê isso acontece também. Mas não se preocupe com os alimentos em pedacinhos nessa faixa etária de 1 ano, tá? Isso é normal, super tranquilo, não tem problema. Teve a Lisandra que perguntou da quantidade de água para as crianças acima de 1 ano. E a Lari tem dificuldades em ofertar água para o bebê de 8 meses no copinho e não queria dar nada de bicos, pois ainda mama no peito, já teve engasgo dessa forma. Eu não entendi só como que ele teve engasgo, se foi no copo ou se foi tentando usar algum bico. A Lisandra, né, que perguntou. Lisandra, minha conhecida já, a gente conversa várias vezes aí sobre a Alice. Da mesma forma, Lisandra, que não existe a recomendação de ingestão de água para os menores de 1 ano, também não existe para os maiores, tá? Eu não sei de qual para os maiores, acho que fica em torno de 1,2 litros de líquidos por dia, né? Então, Alice mamando no peito, Alice comendo caldinho de feijão dela, tomando uma sopa, por mais que não seja uma sopa cheia de água, mas os alimentos têm água, né? O tamarindo, né? Comendo tamarindo. Então, não dá pra gente mensurar quanto de água também que ela precisaria tomar, mas dá pra gente ter essa dimensão da quantidade de líquido e o melhor termômetro para saber se é suficiente quer dizer, acho que o grande termômetro é pelo hábito intestinal, né? Então, se o intestino tá com essas fezes mais pastosas, né? Não são as fezes duras, eu tenho ali um indicativo de que está sendo suficiente, né? Eu não sei os nomes aqui, mas tem alguém me agradecendo sobre a oferta da água, né? No utensílio. O copo realmente cada vez mais é a melhor indicação, né? A gente é uma questão econômica, né? A gente não precisa comprar utensílios especiais para os bebês, inclusive os copos, né? Então, hoje o Guia Alimentar fala também sobre isso, né? Copo de casa, né? Então, o que a gente tem ali? Só pensa um copo que se encaixe na boquinha do bebê, né? Então, um copo que seja com a boquinha um pouquinho menor, né? Pode ser esse o cuidado que a gente vai ter. Agora a Lari falou, engasgo no copinho, tipo de empinga. Presta atenção na posição, né? Porque tenta deixar essa criança, né, já bem sentadinha. Se já está com 8 meses, né, então ela consegue se sentar provavelmente sozinha também. Vai modulando. O que você pode tentar às vezes até com uma garrafinha, sabe essas garrafinhas que a gente carrega água, que tem uma boquinha um pouco menor, às vezes isso ajuda também para ela aprender a se hidratar, né? E ofertando, né, aquela coisa de golinhos bem pequenos, porque às vezes o bebê se empolga e por aí ser um copo sem nenhuma trava, né, sem ter um bloqueio, vai um volume muito maior do que se fosse um copo de bico, né? Então, auxiliar nesse manuseio aí para vir dos golinhos em golinhos, mas a prioridade é o aprendizado, né? Então eu não preciso ficar criando vias para essa criança colocar água para dentro, né? Eu acho que você chegou a sugerir, não sei se eu li errado, mas você sugeriu oferecer pela colher. Não faz sentido oferecer em colher, não faz sentido oferecer em mamadeira. Escolhe o utensílio e vai dando essa oportunidade. É claro que tá percebendo que tem alguma coisa ali muito, muito estranha, né? Então, você falou de 8 meses, né? Sabe, 9 meses e meio, não evolui nada com essa água. Aí, né, acho que até coisas que a gente conversa bastante, eu e a Lisandra. Aí é sinalzinho de alerta que pode ter alguma dificuldade, né? E aí não é só dificuldade de não aceito a água, é uma dificuldade que pode ser ali de deglutição, né? E que precisa ser melhor avaliada, tá? Então isso é super importante de ser observado também, mas em geral
é uma adaptação. Tem bebês que não acham nada interessante tomar água, ainda mais nesse frio, fica menos interessante ainda. Estamos chegando ali, acho que tem mais 5 minutos. Consegui, acho que responder tudo que me trouxeram aqui. Quero agradecer por vocês estarem aqui, por terem me ouvido, virem me acompanhar. Continuem mandando os temas para as próximas lives. Na sexta-feira que vem, então não amanhã, né, na sexta-feira da outra semana, eu vou continuar falando sobre a questão de rotulagem, mas vou falar das papinhas industrializadas. Né? Então, não sei se quem não assistiu a live da sexta-feira passada, que eu falei informações importantes para se ler no rótulo, como que a gente interpreta a lista de ingredientes. Essa live ela tá no IGTV, então vocês podem assistir, está no YouTube também. Teve a participação da Samantha, a nutricionista que trabalha comigo lá na Faculdade de Saúde Pública. E aí, na semana que vem, eu vou falar sobre as papinhas industrializadas, que é um assunto para lá de polêmico, né? Então, é assunto ali para a gente conversar e desmistificar e vocês debaterem comigo bastante. Mas amanhã tem uma roda de chá, né? A roda de chá é uma atividade que acontece presencialmente lá no centro de saúde, onde eu trabalho junto com a Samantha. A Samantha, que é a nutricionista cabeça, mentora dessa roda de chá. E agora, com a pandemia, a roda de chá fica virtual. A Samantha vai fazer, então, essa roda amanhã. Quem tiver curioso sobre o tema, dá uma olhada lá na Maternidade Sem Neura, que tem o banner de divulgação, vai ser às 10 horas no Instagram da Samantha, e ela vai ensinar também como que a gente planta alho em casa, né? Então, e ao em casa, assim, no meu apartamento, com espaço minúsculo, como que eu planto alho, e segundo ela disse que depois a gente nunca mais vai comprar alho na vida. Então, eu vou estar com ela, então como ela vai estar lá preparando o chá, vai ajudar na plantação do alho, eu vou estar compartilhando tela com ela para ajudar nas perguntas, na articulação aí com vocês. Então, eu espero vocês amanhã, às 10 horas, na live da Samantha, da roda de chá virtual. E termino aqui, então, desejando uma boa noite, agradecendo muito, muito a participação de vocês, as perguntas. E quem tiver interesse em conhecer melhor o meu trabalho, me manda uma mensagem, me acompanha ali no Instagram. Quem tiver um interesse nos cursos de introdução alimentar, eles continuam acontecendo de modo virtual, de uma forma muito, muito bacana. Eu tenho me surpreendido bastante. Então, me manda uma mensagem para a gente poder aí se ajudar e conversar melhor sobre essa fase que é tão importante, que é da alimentação infantil. Um beijo, um abraço e uma boa noite para todos.